Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful! Bem-vindos a mais um Faithful Talk BR, seu podcast sobre o San Francisco 49ers aqui no Brasil. Essa noite a gente vai falar sobre o jogo contra o Titans na semana 15 e a preview do jogo contra os Colts na semana 16. E a gente está aqui com o Pedro. Fala, galera. Sorte do Matt Stafford que o Purdy não tem tempo de roubar o MVP. A gente está aqui também com o André. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E graças a Deus o Gabigol não joga no 49ers. E a gente está aqui com o outro lado da moeda da Copa do Brasil, que é o Glaucio. Filipinho Rios, sua vez vai chegar. E o que eu tenho para dizer para vocês é, se o Shanahan não ganhar Coach of the Year desse ano, esse prêmio é a maior furada de todos os tempos. Galera, a gente queria agradecer cada um que tem acompanhado a gente ao longo desse tempo no projeto, pedir para vocês seguirem a gente, aqueles que não seguem nas redes sociais. A gente está em todos os agregadores de podcast, a gente está no Spotify, YouTube, Deezer. Eu acho que o único que a gente não está é o Amazon Music ainda, mas estaremos em breve. E recomenda para aquele seu amigo que gosta de São Francisco 49ers, que gosta da NFL. Por mais que a gente tenha esse conteúdo um pouco mais voltado para o San Francisco 49ers e até um pouco extrovertido, descontraído, a gente também fala muito sobre estatísticas e coisas relevantes tecnicamente no mundo do futebol americano. Mas, mais uma vez, muito obrigado por seguir a gente e vamos juntos. Eu queria falar, gente, com vocês, começando pelo nosso ataque no jogo contra os Titans, fazendo um review do que foi o jogo. O que você acha, Glaucio? Como que aconteceu nesse jogo? O que você queria destacar para a gente? Cara, eu acho que falar o óbvio primeiro. Um jogo consistente, um jogo do jeito que tinha que ser do Purdy, né? Mostrando as armas que ele tem, que a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. Foi, tipo assim, jogo de livro, né? O cara mostra lá, é desse jeito aqui, ó, entendeu? O cara fez o que tinha que fazer e muito bem feito. Nosso ataque tá encaixadinho. Assim, tem uma outra coisa que, ainda mais agora com as lesões que a gente vai falar depois aí, né, vai dar um pouco de trabalho, mas a gente clicou e tá bem encaixado, para começar a dizer, né? E aí, Pedro, o que você acha? Foi um jogo, quase acertei o placar, né? O Glaucio até brincou isso durante o jogo. Sim. 37-24, que ficou o placar do jogo no final. E o jogo não teve muita surpresa, eu acho, né? 49ers, eu imaginei que seria algo assim também. Ia disparar na frente e depois, no garbage time, o Titans ia fazer alguma coisa. O Purdy, muito bem, né? Quando ele teve aquele jogo horrível contra o Panthers de 3 interceptações, né? Todo mundo ficou preocupado, será que é isso mesmo? Voltando da lesão. Mas aí tá colocando agora do outro lado, o outro lado do jogo, né? 3 touchdowns, 0 interceptações. Tá jogando muito bem, né? Tem algumas estatísticas, né, de EPA por play, principalmente, aproveitamento em cada down que a gente estava vendo, depois a gente traz mais detalhado, mas o Purdy tem sido o quarterback mais eficiente da NFL, junto com o Drake May, do Patriots, e assim, com o time, cada dia ele tá jogando a bola para né, porque é quem tá disponível, não é questão de estratégia. Tem dia que tem um wide receiver, no outro dia já não tem, daqui a pouco a gente tá contratando aí, você pode já mandar seu currículo lá para Santa Clara que vai estar precisando. E teve um papo, um amigo meu que é torcedor do Seahawks, ele me perguntou assim, esse placar do jogo, ele tipo assim, foi difícil o jogo e tal, ou meio mentiroso? Eu falei, cara, o placar foi mentiroso, assim, se for ver, né?
a dificuldade apresentada ali no placar não teve no jogo. Tipo, eles tiveram, acho que a menor distância foi 10 pontos ali, né, por período do jogo. Mas, assim, não apresentaram dificuldade pro time. Os 49ers não tiveram um punch na partida. Exato. A gente entrou no quarto 31-10, né? Tipo assim, o jogo já tava entregue ali. Sim. Eu acho que é importante demais ver o Purdy mostrar dar esse próximo passo, né? Que é o que a gente estava esperando. O cara, ele mostrou o mesmo Purdy de 2023, que era uma preocupação que a gente tinha, né? Esse cara vai aparecer, foi só aquela temporada. E não, o cara tá fazendo chover mesmo. Acho que não só nesse jogo, os jogos até então, com exceção daquele do Panthers, e aquilo foi até importante, né? Aquele jogo, acho que vendo em perspectiva, deixou o cara menos, sei lá, né? Um pouco mais racional com a bola, né? Ele é um jogador muito bom, então ele não precisa fazer loucura, forçar bolas para conseguir pontuar e fazer esse time render, mesmo que nesse jogo ele tenha feito várias jogadas assim bastante impressionantes, né? Escapadas. O Purdy detém a maior corrida do 49ers na temporada. 26 jardas. O André, para ilustrar bem o que tu falou assim, um ponto, tem um lance que o Pepe Narducci, ele junto com o pessoal lá, ele analisou e mostra muito bem essa questão de um pouco de hesitação do Purdy, assim, com aquele bootleg que ele faz, né? Que era uma bola para o DeMarcus Robinson no meio do campo, e ele hesita quando vê o linebacker aprofundando, né? Recuando para tentar interceptar a rota, e ele volta para o lado esquerdo, faz toda a movimentação para lá e faz um scramble para achar o Kendrick Bourne numa bola ali mais para o lado esquerdo do campo. Foi impressionante. Eu acho que foi a jogada mais impressionante que eu destaco assim, do Purdy nesse jogo, que foi um terceiro down importante ali. O jogo estava 10 pontos e os 49ers saem de campo ali. Se o ataque sai de campo, a defesa, a gente vai falar mais sobre ela, tinha chance de complicar um jogo que já estava decidido. Eu acho que foi uma jogada chave mesmo dentro da partida. A gente vê esse ponto de hesitação, né? Porque que nem eles falam na análise lá, o Purdy já tomou algumas interceptações jogando nesse sentido, assim, sabe? Exatamente. Em jogadas nesse tipo de jogada. Então você vê que ele lê, ele vai, mas ele recua. Daí ele volta, faz todo um trabalho para achar o Bourne em outra posição. E a importância do cara estar saudável também. Eu acho que naquelas semanas especialmente no jogo contra o Panthers, ele ainda estava muito inseguro, provavelmente estava sentindo um pouco da lesão ainda, ou pelo menos assim, não estava com aquela confiança, né, que o jogador tem, e é muito importante, que é o que o cara, no caso do Purdy, a gente já sabe que essa é uma característica dele, né? Ele é um cara que consegue estender jogadas, ele é um cara que tem isso nele, né? Não é uma jogada ou outra assim que ele estende, não, isso está nele, é uma característica dele como QB, é essa capacidade de estender, como poucos QBs têm, né? Acho que esse também é um traço muito importante do jogo dele, né? Ele facilita muito o jogo da OL, né? Muito, muito. Cara, é uma loucura quando o Pedro até fez a comparação, né, com o Drake May em questão de eficiência, e o Drake May tem uma coisa que, assim, até que eu brinquei com vocês essa semana, ele tem uma característica incrível para ser o quarterback do Shanahan, inimigo da vitória quando precisa dele no quarto, e o Purdy já demonstrou que ele é um quarterback para isso, né, que ele tem estômago, ele tem calibre para fazer esses comebacks, embora ele seja assim, né, um jogador com pouco tempo de carreira ainda, mas ele já se mostrou que tem estômago para isso. E igual o André comentou, né, a característica dele de janelas apertadas e tudo, eu acho que isso tem influência direta também com a confiabilidade que ele tem nos recebedores dele. E eu acho que é muito mérito dele, porque esse ano o que ele está tendo de recebedor, tirando o Kittle e o CMC, é tipo assim, uma inconstância, igual o Pedro falou, a gente não sabe quem vai ser o recebedor dele na partida que vem. E assim, né, uma coisa que vou fazer aqui o papel do vilão, mas assim, era um jogo fácil, tá? A gente falou isso. Então, fez o que tinha que fazer e bem feito, né? Dominou, né? Dominou. Porque assim, se fosse um jogo que a gente ganhasse de 10-0,
eu ia estar decepcionado, sinceramente, porque era um jogo que era para amassar, e a gente fez isso, e aí no garbage time a gente deixou eles pontuarem lá, mas também nada preocupante, não. E essa questão, né, o André tava falando do jogo do Panthers aí, na NFL já é provado que o time ele tem que tomar um tá ligado em alguma hora da temporada, sabe? Então, tipo assim, ali, como o Purdy ficou fora da temporada por muito tempo, eu acho que aquele ali foi o momento para ele tomar o tá ligado dele, né? O único time que chegou invicto no Super Bowl perdeu, né? Teve que tomar o tá ligado nos 45 do segundo tempo. E assim, essa questão do estômago, né, que o Matheus também estava falando. Esses passes do Purdy, em 2023, ele teve um passe que foi, para mim, tipo assim, foi uma jogada muito marcante, que o Jennings faz um double move errado. E a bola vai no nada. E aí todo mundo ficou parecendo que o Purdy tinha jogado uma bola no meio do campo, no chão, sem sentido nenhum. Mas é justamente porque ele confia que o jogador estaria ali. E quando o quarterback começa a errar por causa que o wide receiver não completa a rota, quem não tem estômago geralmente começa a tentar ajustar. E você não pode ajustar, porque a jogada é aquela. Então o Purdy ele confia. Então o próprio jogo dos Panthers, né, apesar que não precisou tanto, mas ele teve 3 interceptações e continuou jogando. Então assim, o quarterback ele não pode deixar ser afetado por isso, senão ele começa tentando ajustar, forçar um erro que não precisava. Exato. Eu acho que o negócio dele que eu percebi nesse jogo assim é que tava faltando talvez um componente físico de saúde, melhor dizendo, né? Que agora eu acho que ele tá mais confortável para dar essas escapadas. Mas foi o que o Shanahan disse, André. Antes era um ponto que, assim, o problema ainda está lá. Tá? É um problema que não vai se curar essa temporada. Não vai. Tá? E só que ela não é, a dor já não é mais o suficiente para incomodar ele durante o jogo. E é isso. Agora ele consegue jogar tranquilo. Eu tomei um puta susto que acho que no primeiro drive teve um. Ele chamou o snap e um jogador não sei se foi o Puma, da OL pisou, né? O Burford pisou no pé dele. E ele até conseguiu fazer o toss, né? Foi impressionante também. Mas eu falei, nossa. Lá vai o pé ali, vai o dedão. E teve... Só pra gente pontuar os números dele, né, gente? 23 passes completos de 30 tentados, 295 jardas, né? Uma média de 9.8. Impressionante, cara. Impressionante. É absurdo. É absurdo. É tipo assim, é quase um primeiro down toda a bola que o cara passa. Impressionante. Então é absurdo. O rating dele tá 140.3. Números de 2023. Se eu não me engano, foi ele bateu um recorde. Ele bateu um recordezinho, né? Ele é nos 4 primeiros anos. Ao Kurt Warner, né? Isso, nos 4 primeiros anos de carreira, só ele e o Kurt Warner que estão lá no top 2, lá, né? Top 1 e 2. Exato. Então, não sei. E outra coisa. Desculpa. Não sei qual que é o número exato de jogos com rating acima, acho que de 130, alguma coisa assim, mas é só ele e o Kurt Warner, né? E uma coisa legal que a gente tem visto, o Glaucio até falou, é que assim, a mobilidade dele, que é uma parte essencial do jogo dele, junto com a precisão, facilita o trabalho da nossa OL de um jeito que você fala, cara, aquela OL horrível que a gente tinha com o Mac Jones, cadê? São os mesmos jogadores. Houve uma evolução no geral, mas é que o Purdy facilita muito. Esse negócio assim, o Mac é um cara estático demais. Então é aquele cara de pocket, né? Tenta ajeitar ali a jogada. Se a pressão chega, o máximo que ele vai conseguir fazer é que ele dá aqueles 2 passos para dentro, né, avançar o pocket ali. O Purdy não, amigo. O Purdy, se abriu, ele vai correr, vai fazer o scramble, né, drill ali e vai tentar achar os jogadores. Então isso facilita um pouco. O L fica menos tenso, talvez, sabe? Porque sabe que talvez se o cara que ele deixou passar, né, digamos assim, talvez não chegue no QB, porque o QB pode se desvencilhar ali. E tem uma coisa também, né? A gente até quer falar sobre isso, mas o Kittle sendo mais acionado também vem disso, porque o Kittle é o apoio da OL ali, né? O tight end é o cara que bloqueia para ajudar ali a linha a proteger o quarterback.
Se o quarterback está conseguindo estender a jogada, se o quarterback está conseguindo ficar dentro do pocket, não afobar, passar no tempo certo, o tight end pode sair. Então, o Kittle, né, que é um tight end muito bom no bloqueio, talvez o melhor da liga nisso, teria que ficar preso ali se a OL estivesse fraca e se o quarterback estivesse segurando muito a bola. Né? Cara, e o incrível, assim, mais um ponto positivo pro Kittle, né, que entre os vários, para mim, igual a gente conversou, tipo, o carisma da franquia atualmente se resume a George Kittle. Mas, velho, o tanto que ele se entrega bloqueando, recebendo a bola, correndo depois da recepção. Cara, é tipo assim, eu sou muito fã desse cara. Na narração teve um lance que ele pega e tipo, sai dos tackles e tal, e o cara fala assim, ele tem um tesão por esse contato, assim, quando ele tá com a bola, ele quer porradaria, e cara, é muito bom ver ele jogando, brilha o olho, né, cara? É de dar gosto. Falando, né, do Kittle também, o belo TD aquele, né, o Purdy Michael Jordan, como diria o Shannon. Muito foda. Muito foda. Um ajuste na rota ali e um belo TD. Só para pontuar os números do Kittle, foram 88 jardas, né, 11 de média, ele teve 9 alvos e recebeu 8 no TD, né? Mas o meu destaque desse jogo foi o Pearson. O meu destaque do ataque desse jogo, fora o Purdy, né? Cara, que partida muito boa do Pearson, né? E no primeiro passo que ele recebe já se machuca, mas depois consegue voltar e, cara, como ele é bom correndo rotas, né? Como ele é bom e essa volta fazendo os double moves. Pode ter custado a saúde dele, tá? Certamente. E ele machucou nesse lance que foi um tackle ilegal, né? É um tackle que já não é permitido, deveria ter sido falta, inclusive, não foi. Que é o hip drop back tackle, né? Que é tipo quando o defensor abraça o quadril do atacante ou do cara que tá com a bola se joga sobre as pernas, se joga, né? Como se ele tipo assim pulasse pro peso do corpo derrubar o cara e virou uma falta justamente por causa desse tipo de lesão, que é o jogador cair em cima da perna do wide receiver ou do running back, né? E machucar. E foi dito e feito, né? Assim, ele voltou no jogo, né? Na adrenalina lá, o pessoal também dá os analgésicos lá e o cara volta. Mas assim, vai ficar um tempinho fora. E eu diria que se fosse decisão minha, eu segurava ele até os playoffs, a não ser que no jogo contra Seattle tivesse disputando ali a Seed 1. Cara, mas ele pô, já tá no... Ele voltou a irritar o cruzado posterior, né? E teve o problema também do tornozelo. Então, no mesmo lance, o cara se lascou 2 vezes. Mas parece que não tem sido tão grave assim. E eu queria falar, final de temporada, meu amigo, na NFL, os caras tá 25%, ele vai jogar. Exato. Não, os caras vão meter um analgésico com gelo e tchau. E o cara tá vestindo vermelho e dourado, véio. Se ele não tivesse se machucado ali, alguma coisa de errado tinha acontecido. De novo, mas, só assim, pra anotar os números dele, né? 96 jardas, teve 7 alvos, 6 recepções e uma média de 16 por recepção, né? E todas as jogadas, né, cara? Ele entortou a coluna ali de vários jogadores Ele do dominou o meio de Titans. campo, né, cara? Muito bom. Então, eu torço muito por ele, para que ele fique saudável e consiga... Porque ele é o wide receiver 1, cara. Ele é um cara que tem plenas condições de sentir. Agora tem que ser, né? Ele agora só tem ele. Ser, né? E foi legal. Também, a gente já falou muito mal do Jennings, mas ele voltou, né? Voltou a ser o aquele Jennings, cara. Ele é um cara que complementa, né, André? Um cara que complementa o ataque. Ele não, eu acho que ele não serve para ser o 1, sabe? Aquele cara, o cara. Mas ele é um ótimo complemento pro ataque. Eu diria que ele não serve nem para ser o 2, mas assim, como um terceiro wide receiver, eu acho ele excelente. O Jennings é um Rony da NFL. Ele tá lá, ele tenta, ele erra, mas uma hora sai. Não, o Jennings é melhor que o Rony. Sacanagem, sacaneei com o Jennings, ele é melhor mesmo. O Jennings tem o cabelo pintado, tem mérito nisso. Mas assim, além disso, né, o CMC deu uma entrevista no final da partida elogiando, né, exatamente isso que o André falou, o elusiveness, né,
o Slick Rick, que o pessoal tá chamando ele, essa capacidade dele de, tipo assim, é o Ronaldinho dos wide receivers, o cara que quebra a coluna da galera. Oi, André? Ele é dibreiro. É de Breira, Exatamente. O cara tem um molejo, velho. A ginga tá ali no cara. E eu queria não deixar de destacar o CMC também, né, velho? Porque, assim, aparentemente a gente não consegue fazer um jogo sem o CMC presente. Eu ia até falar. Ele é a base, né? Eu ia até falar isso, assim, antes, né? Antes de ir pro jogo corrido, o McCaffrey dessa vez recebeu só um passe, né? De 14 jardas. Só. Mas, assim, a média dos recebedores no jogo, a menor foi do Juszczyk de 7 jardas. Então, tipo assim, as médias foram muito altas de recepção. Então, assim, foram passes... Claro, isso aí não são só jardas aéreas, também tem jardas aí depois da recepção. Sim. Mas um ganho muito alto de jardas, né? O jogo aéreo funcionou muito bem. O Purdy teve quase 300 jardas, né? Foi 295. E aí, falando do McCaffrey, ele, na corrida, né, ele teve um TD, 73 jardas, mas a média é muito baixa, sabe? Tipo, nossa, a gente sempre fala isso, todo episódio praticamente, mas o nosso jogo corrido tá muito ruim. A maior corrida, o André falou, né, foi do Purdy, de 26 jardas. Maior da temporada. Da temporada. Mas o McCaffrey, num jogo desse, 22 corridas, né? Tipo, num jogo que estava mais fácil, estava controlado, mas 22 corridas, finalzinho de temporada, dá para dar uma diminuída aí, hein, Shane? É bom, eu achei que foi bom. Assim. Ainda bem que o Purdy fez tudo, não precisou do jogo corrido, e para dar uma segurada mesmo, né? O McCaffrey tava com acho que ele tá com uma média absurda, assim, de Carregadas, jogos, né? de toques na bola. Né? Todo jogo, 30 toques na bola. Então, nesse, ele teve 22, mas acho que ele teve um passe só, né? Se eu não me engano. Só teve um passe. Eu só queria fazer uma aspas aqui, antes da gente trabalhar um pouco mais a parte do jogo corrido. É dizer que Borne, calma. Você vai receber 17 jardas. 17. Ele precisa de uma jarda. Não, a hora dele vai chegar. Teve um cara que cobre o 49ers no Twitter. Ele falou lá, o Borne conseguiu as jardas para conseguir o bônus dele. Aí o Borne foi lá e respondeu, não, ainda falta uma jarda, calma. Vai dar certo, ainda tem jogo na temporada. Puta merda, velho. Glaucio, o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho sentido falta dessas outside runs que a gente via no 49ers. O que você acha que se deve a essa falta? Talvez assim uma menor disponibilidade atlética dos OL, ou é realmente chamada do Shanahan? Se fosse uma questão de disponibilidade atlética, eu diria que é dos nossos recebedores, não dos nossos OLs. Porque assim, a gente tinha o Ayuk, a gente tinha o Debo, que são dois caras extremamente físicos, né? Junto com o Jennings, que a gente sabe que ele é... Né, o cara comete bullying com geral. E eu não sei se o DeMarcus Robinson e o Pearsall, sabe, essa galera consegue entregar essa fisicalidade. Então talvez isso seja um dos motivos. Mas assim, tirando isso, eu não consigo entender o porquê do Shanahan não chamar essas jogadas tanto assim mais, sabe? A gente viu teve um jogo, não lembro qual foi, Pedro, que a gente até comentou, não, pô, voltou, chamou umas jogadas ali por fora da OL, e tipo, morreu naquilo. E assim, eu falaria que não é isso não, tá? Não acho que é a parte atlética do time, não. O Shanahan mesmo que tem mudado as convicções dele, né? E essa decrescente aí nas outside zone runs, tem acontecido até nos outros anos, que a gente tinha aí o Debo, o Ayuk jogando, o Jennings. Eu acho que é mais perfil dele. Talvez ele empolgou com o Christian McCaffrey aí, falou assim, nossa, agora eu tenho uma máquina, não preciso pensar, sei lá. O Christian McCaffrey também ele é muito forte, né? Quando você pega os wide receiver, os running backs que o Shanahan tinha antes, por exemplo, o Mostert, claro, ele tem um perfil muito mais atlético do que... O Mitchell, né, também. Mas ele era aquele cara mais magrelinho, né? Aquele cara que era muito rápido, era o perfil de running backs do Shanahan. Wide receivers rápidos. O Breida era pequenininho, magrinho e corria muito. Agora, o McCaffrey, ele é
um monstro, né? Ele é tipo assim, ele é O gigantesco. motor não apaga, né? Então eu acho que E a mesma pegada com o Brian Robson, né? Então eu acho que é mais convicção do Shanahan mesmo. A impressão que dá é que era mais eficiente, né? Os dados também têm mostrado isso. Mas escolha do Shanahan, né? Aí vamos entrar na parte do e se, né? E vamos teorizar aqui. O Shanahan tá guardando o playbook. Esperamos. Possível. Eu tô torcendo, porque a gente precisa, né, desse jogo corrido funcionar muito mais. Até porque, por exemplo, cenário hipotético aqui, a gente tem um jogo divisional ou final de conferência contra o Rams. A gente precisa manter o Matt Stafford fora do campo. Precisa. O que faz isso? Gastar relógio, ataque corrido. Né? Então, se não tiver rendendo... o nosso... Só para vocês terem ideia, o Glaucio falou aí, né? Quando eu sempre falo do DVOA, que é uma estatística interessante para o ataque e para a defesa. O Rams tá quebrando o gráfico de DVOA do ataque. Tipo assim, ele tem sido o melhor ataque a cada semana, melhorando e puxando o gráfico para o gráfico ficar maior, no sentido do ataque. E, infelizmente, o Seattle tá fazendo o mesmo para a defesa, tá quebrando para cima. Então eles estão ficando bons também, né? Na hora certa. Estão ficando bons na hora certa. O que consola um pouco é que o ataque de Seattle, pelo menos, tem regredido um pouco. E assim, eu queria falar um lance, eu não lembro, eu não sei, tá, André? Às vezes você comentou aí do pisão que o Purdy tomou, às vezes foi esse lance, mas um lance que o Purdy ele cai e joga a bola pro McCaffrey correr? Foi esse. Foi esse lance mesmo? Bem no começo do jogo. Câmera lenta. Isso. E eu queria falar desse lance, já que a gente tá falando do jogo corrido, porque a gente defendeu muito o Purdy, mas isso ali ele não pode fazer não, viu? Aquilo ali é jogada que demite quarterback. Se ele não tiver fixo, né, na posição, se ele já não tiver garantido, se for um calor, aquilo ali é... Porque se o running back era o McCaffrey ali, se ele não pegar a bola, aquilo ali é um fumble retorno para com retorno para touchdown. Mas ali é confiança, Pedro. Você sente se você tá posicionado bem com o corpo, apesar de estar caindo, você consegue ter a noção, né? Não. Se dá para fazer ou não. Tanto é que, tipo assim, o McCaffrey recebe perfeitinho, não precisa se movimentar, não faz nada. Nem pareceu, né, que foi um negócio... Porque se ele sente que ele não tá numa posição para fazer o toss, ele não vai entregar, tá? Então, o meu medo é esse, né? Querer salvar a jogada, que acabou sendo, acho que é o Hero Ball. Se eu não me engano, foi 1 ou 2 jardas só. Querer salvar a jogada e acabar num playoffs da vida, isso aí mata o jogo. Entregar, né? Falando ainda do ataque, né? E por isso que eu quero citar ele, porque para mim o ataque é muito mérito do Shanahan também. Eu sei que torcedor é um tanto quanto ingrato, mas eu não sei vocês, mas eu sinto quando o nosso time começa a ter 300 jardas passadas, eu falo, não, mas que saudade daquele playoffs onde o Garoppolo nem precisava passar a bola e a gente era uma máquina de correr. Aí quando a gente começa a correr muito, cabelo, nossa, mas não deixa nem o quarterback passar. Torcedor é um trem engraçado. Né? A gente tá aqui pra reclamar. É exatamente a minha função, cara. Mas é impressionante, eu tô sentindo falta dessas corridas maiores. Tá me sentindo, igual o André falou, a nossa maior corrida, tendo o melhor running back da liga, foi do nosso quarterback. É que assim, ó, quando você abre o leque de opções, você fica mais confiante, entende? Porque tornar o ataque unidirecional fica muito fácil dos outros times lerem, entende? Exatamente. Então, se você tem o ataque aéreo e o ataque terrestre funcionando, que é o caso do Rams, né? Tipo, não tem como defender tudo. Então, dificulta para a defesa, sabe? Então, se o nosso ataque corrido não está entrando, o que os caras vão fazer? Vão marcar o ataque aéreo e é isso. Entende? Pois eu sempre vou preferir o ataque corrido destruindo a defesa dos caras, né? Controle de relógio e tal, mas infelizmente para você fazer isso você tem que ter um ataque muito dominante, principalmente no passe, que é o que o Glaucio está falando. Porque você tem que colocar o pessoal com tanto medo do fundo do campo, com tanto medo das laterais, que o box vai ficar vazio, né? Você abre, expande
deixa essa galera mais espalhada. É isso. Facilita pro corredor. Para quem, Mas- quem não sabe, né, o box que a gente fala é a área, é um quadrado imaginário logo atrás da linha defensiva. Então, assim, quando é uma jogada de corrida, você pode reparar que os linebackers estão posicionados ali logo atrás e os safeties também entram ali. Então, às vezes o pessoal fala que tem 7 jogadores no box, né? Tipo assim, estão com certeza esperando uma corrida. Mas, E a mas gente. o ataque de São Perdão, André. Francisco, o ataque aéreo de São Francisco é um dos melhores da liga. Era para esse jogo Não, a corrido gente tá fazendo melhor. funcionar. A gente até conversou hoje à tarde sobre a questão do play action, do purge. Cara, o problema é, a nossa corrida não entra do jeito que deveria entrar. Ela está funcional até certo ponto, né? Mas ela não entra do jeito que deveria. Ela não é mais explosiva como ela era antes. E isso prende muito o jogo, sabe? Sim. Eu acho que um pouco disso, o Matheus elogiou muito o McCaffrey, mas acho que um pouco disso, eu acredito que rolou assim um pouco de queda física. Talvez assim, naquele microcentésimo, milésimo da aceleração e da elusiveness do McCaffrey, talvez ele não está conseguindo achar o gap ali para explodir. Mas aí a gente teria, por exemplo, André, o Brian Robson tendo alguma jogada ou outra ali aparecendo diferente. E não é o que a gente vê. Sabe? Mantém-se ali o mesmo padrão. Não é um cara da qualidade do McCaffrey, né? Mas mesmo assim, né? Tipo assim, ele corria muito bem em Washington, né? Ele era um cara que fez um ano muito bom ano passado. Eu acho que a OL também atrapalha muito nisso aí. Então, eu acho que é um conjunto das coisas, porque não tá funcionando para nenhum dos dois, sabe? Talvez mudar o estilo de jogador, que nem o Pedro falou sobre antes. A gente tinha o Monstert, a gente tinha o Brida, que eram outra espécie, né? Que eram outro tipo de jogador. Talvez mude. Mas o que a gente tem disponível hoje são esses dois. Eu tenho vontade de ver o Shanahan de novo com um comitê de running backs, né? Que era o que ele fazia quando ele era nos Falcons, que é justamente ter essa diferença de running back para diferentes situações, né? E Sim. Isso aí desperta também na defesa dos caras, para os caras estarem preparados ou não para isso. A gente tem um running back calouro, não tem? Que tá... O Guerrero, ele é calouro tem, né? Ou não? Ele é do ano passado? Não, ele já é o do ano passado. A gente tem um running back do Oregon Ducks, mas ele nunca entrou em campo. Nunca entrou em campo, né? Mas tem um cara assim, né? Assim, eu ainda gosto de teorizar em cima da OL. A nossa OL melhorou bastante contra o passe, e geralmente a consequência disso é que se você fosse tão bom no passe quanto no jogo corrido, você seria tipo a OL divina, né? E eu não acho que é o caso. Então, acho que a gente melhorou no passe e a gente perdeu um pouco dessa capacidade no jogo corrido. Eu gosto de teorizar em cima disso ainda, porque eu tenho um apego emocional com o CMC e eu não quero que ele caia de rendimento, não. O Jordan James, o running back calouro que a gente tem aí. Só uma coisa, tá? O Matheus falou do OL aí, o Trent Williams ele teve o melhor jogo da carreira dele pela PFF, tá? A nota dele. Acho que é legal falar disso aí, porque ele estava muito mal, ele era o nosso OL de confiança, ele estava mal no começo da temporada, tá melhorando. E assim, não sei quem já jogou o Madden aí, né? O futebol americano de videogame. Conforme os jogadores vão ganhando a temporada, eles vão ganhando um pontinho a mais ali de moral. E o jogador, a nota dele lá no jogo vai aumentando, e eu acho que esse time ele tá entrando já nessa onda de playoffs, tá começando a pensar, dá para ganhar. Então, assim, continuar nessa vibe, porque... Eu que não queria ser um defensor vendo o Trent Williams vindo na minha direção. Exatamente. Porque, assim... Trem desgovernado e sem freio. Quando chega nos playoffs, né, a gente tá falando aí, por exemplo, o Seattle é um dos melhores times hoje da NFL também, só que o quarterback deles é o Sam Darnold. Esse cara chegar nos playoffs aí, talvez ele vai tremer, né? Ele vai voltar a ver fantasma. Vai voltar a ver fantasma. Então, assim, um time já calejado igual é o do 49ers, né, cheirando sangue na água, prontinho para pegar um time aí dando bobeira. Sim. Para a gente concluir essa parte do ataque, que a gente já falou bastante, eu só queria falar da parte ruim, que seria, né, a perda do
Purcell. A última atualização do Shanahan, ele falou que ele não sabe como que vai ser a semana de treinamento do Purcell. E o Bulford também, ele sentiu, né? Se eu não me engano, ele sentiu o joelho. Perdão. Desde a cirurgia, né? Sentiu a cirurgia. Você tá falando qual? A famosa. A famosa. Cesárea. Parto da mãe dele? Mas ele sentiu o tornozelo. Parece que não foi algo muito sério, mas assim. Acho que são essas perdas que a gente teve no ataque. O Pearson é um cara preocupante porque, assim, quem é o substituto dele hoje? Não tem. Bourne, né? A gente vai colocar... Vai subir quem? O Jacob Cowan, aparentemente a janela dele vai ser aberta só semana que vem, né? E a gente não sabe se esse cara é bom ou não. Tem relatos de que fisicamente não é dos melhores, né? A gente tem o outro wide receiver. Eu tô gostando do Brian Robinson, cara. Eu acho que ele tá aparecendo. O Jordan Watkins. Então, assim, quem? Vai pegar alguém na free agency? Ou vai esperar o cara melhorar e vai jogar com o que tem? Vamos de assim, Brian Robinson. Sabe quem que a gente tem também Brian não, pô. na IR? Marcus Robinson. A gente tem o Cowan na IR, mas também tem o mito Trent Taylor, né? Que pode voltar aí. Velho. Brincadeira. Lenda viva. 2025, Trent Taylor, tá ligado? Acho que o eu gosto dele, algumas coisas. Mas não serve, né, cara? Não dá. Gente, então assim, foi um ataque que clicou, que rendeu bem, só que a gente tem que falar do lado ruim dos 49ers agora. Que talvez possa ser o que pode comprometer a gente num possível playoffs, que é a defesa. Agora falando da defesa, gente, que é uma defesa que tem deixado muita big play no campo, né? Eu vi um comentário do Sherman falando, cara, quando você tem a oportunidade de fazer uma interceptação, você tem que fazer uma interceptação. Quando você tem e a defesa, ela é uma unidade que tem a capacidade de acabar com a moral do outro time. De tipo assim, falar, irmão, aqui não dá, aqui não vem, tira seu cavalinho da chuva. E infelizmente essas plays têm ficado, assim, não sei o termo correto, mas elas têm ficado de penduradas ali e não são pegas pela defesa. Mas eu queria saber, André, o que você destaca da nossa defesa nesse jogo contra os Titans? Assim, eu acho que foi... A defesa vinha numa crescente e vinha em algum nível de evolução, assim, pelo menos em performance no campo, mas eu fiquei um pouco preocupado assim, com esse jogo, porque o ataque dos Titans é um ataque muito ruim, né? É um ataque muito, muito limitado e eles cederam pro Ken Ward o melhor jogo dele na carreira da NFL até agora, né? Como vocês... Eu acho que foi circunstancial, porque teve a questão dos turnovers que poderiam mudar muita coisa, né? Foram pelo menos 2 interceptações assim, muito claras, que poderiam... Uma do Mustafa, que foi incrível, né? Mas eu acho que a defesa dos 49ers é isso, cara. Ela tá nesse teto aí, não dá para esperar muita coisa além. Ainda bem que o ataque tá fazendo o papel dele. O ataque tá segurando essa defesa e aí, assim, a gente vai viver de alguns lampejos aí, algumas big plays, que elas vão acontecer. Tem bons jogadores para isso. Mas não vai ser uma defesa dominante de playoffs, não vai ser defesa de Seattle, não vai ser a defesa dos 49ers em outras edições de playoffs. Vai ter que ser com o que tem, né? Tudo que eu posso fazer é lamentar, né? Porque assim, a gente vê que faz muita falta, tipo, igual o Pedro já trouxe pra gente algumas vezes, a questão da pressão às vezes é melhor que o sec. Mas a gente não tem conseguido nem pressionar o quarterback. A gente vê, tipo assim, ataques que são inexpressivos, como é o caso do Titans, conseguindo avançar o campo, e você falando, cara, como que esses caras estão avançando no campo, velho? Essa defesa. O que você tem para falar, Glaucio? Assim, a gente teve um jogo um pouco abaixo do que a gente vinha jogando. Muito, muito porque a gente, além de outras peças, a gente acabou ficando sem algumas que vinham jogando, né? Eu acho que o nosso problema principal hoje é a questão de linebacker, tá?
leitura de linebacker faz muita diferença na defesa ali. E, cara, era o Curtis Robinson. Então, assim, né? A gente perdeu o Warner, a gente tava sem o Bethune. E, tipo, não dá, é muita diferença, sabe? É muita diferença. Você vê que algumas jogadas de corrida deles entraram muito, cara. Assim, o Pollard teve mais de 100 jardas, sabe? Então, tipo assim, e com outside runs, tá? Então, assim, se é o Fred, se é o Bethune ali, já faria uma diferença, tá? Pra mim. Então, assim, eu acho que esse jogo foi um pouquinho aquém. E eu espero que com o retorno do pessoal que deve voltar essa semana, a nossa defesa dá uma melhoradinha aí. Concordo um pouco com o André com a questão de que não dá pra gente esperar muita coisa dessa defesa. Mas eu acho que ainda dá para melhorar, sabe? Dá pra gente ser mais competitivo. E sobre a questão das interceptações deixadas no campo, me desbloqueou uma memória, né, de um 49ers e Rams que doeu meu coração, tá? Doeu meu coração. Apareceu uma estatística durante o jogo de que, tipo assim, maior sequência sem interceptações na NFL. Não sei se vocês viram aqueles encartezinhos que aparecem durante a transmissão. Aí tinha lá, 49ers, 2014, 2024, 2025. Falei, cara, não pode. Foram 14 jogos, se não me engano. Assim... E Pedro... Perdão, André. Desculpa. Vai lá, Pedro. O que eu quero destacar da defesa é, assim, né, por mais que o placar ele é um pouco mentiroso nesse sentido de que a gente estava dominando e acabou o terceiro quarto, eles fazem uma jogada e touchdown também, então, tipo assim, para não ficar meio enganado. Não pode acontecer isso, cara. Isso não pode acontecer. Mas, assim, a questão é a seguinte, a defesa tava ok, tá? Mas é um time muito ruim. Então, tipo assim, tava fazendo o que era esperado. Só que chegou no final, começou a fazer muito abaixo do esperado. Né? Um passe lá teve um touchdown deles, né, no final do jogo, que foi um passe de 43 jardas e depois um touchdown. Né? Cara, o touchdown do Jefferson Simmons, pô. Não, me desculpa, mas o Mustafa não pode fazer o que ele fez. Tomar touchdown de DL é foda, né? Não, mas primeira coisa, você vai pra bola pra defletar o passe. Você não vai pra bola pra tentar fazer uma interceptação. Você não é recebedor, meu filho. Mete a mão na bola e bota essa bola pra baixo. Ele tentou entrar na frente do cara e receber a bola e interceptar. Cara, desculpa, não. E aí... Você só vai fazer uma interceptação se tá clara a jogada. Ou se você, tipo assim, é um bom cara com as mãos. E o Mustafa não é um bom cara com as mãos. Ele é um batedor, ele é um cara que é hit, né? Ele vem pra bater nos caras, né? Não vai... That's what she said. O bom ali, Glaucio, se a gente pode falar o bom, né? Tem duas coisas que são, na teoria, boas dessa jogada, é que, primeiro, mesmo fazendo a cagada dele, ele consegue dar o tackle na hora ali. Mas, assim, depois que você fez a cagada, né? Não adianta chorar o leite derramado, já tava... E a outra coisa, que aí, tipo assim, é bom, mas eu não tenho certeza se é um bom, eu até já falei disso aqui no podcast, é que esses jogadores da defesa, e o Mustafa principalmente, é um jogador que parece que ele tá sempre 0,5 segundos de uma big play. Então, tipo assim, mostra que o cara sabe o que tá acontecendo, mostra que o cara tá sabendo atacar a bola, mas com um delay. E esse delay custa caro quando você não consegue executar a jogada. Então, assim... E eu vou falar assim, muito desses lances, Pedro, foram muito culpa dessa secundária aí, principalmente do safety, do Jerry Brown e dele. Tá? Eles tiveram a chance de fazer as jogadas, não fizeram e entregaram jogadas. Né? Foi um jogo muito abaixo do que eles vinham jogando. Eles estavam jogando bem. Assim, não era, meu Deus, mas estavam jogando certinho. Principalmente o Jerry Brown tinha melhorado muito, mas nesse jogo não dá. Ele dropou aquela interceptação e o TD do Simons, você pode ver, é ele que tá marcando o Simons, ele larga, o Simons volta e recebe sozinho. Não procura, né? E assim, eles estavam
vindo bem, né? Mas essa questão do vou reformular isso. Tipo assim, se eles não são jogadores que são destaques super atléticos, tá? Eles são bons no nível NFL, claro, mas é igual o Richard Sherman. O Richard Sherman era um cara que ele não era um destaque atlético, mas o cara tinha a cabeça muito boa, o cara sabia o que estava acontecendo. Não é à toa que o cara é um dos melhores comentaristas aí hoje. Aí você pega aí o Jair Brown, é um escolha de terceira rodada, o Mustafa de quarta rodada. Se o cara não tem o mental, isso não é uma coisa fácil de desenvolver, e não tem o físico tão avantajado, né? Não é tipo assim, um monstro que sai igual, por exemplo, o Stephen Gilmore lá no ápice dele, que estava colado em todo mundo o tempo inteiro. O cara tem que entender que ele é um jogador para fazer o arroz e feijão. Assim, fazendo arroz e feijão, além dele se manter na NFL por muito tempo, uma hora vai chegar a jogada para ele. E parece que eles estão ansiosos para, tipo assim, nossa, eu tenho que fazer meu nome aqui. Né? Assim, não sei como é que tá sendo a conversa ali, mas 49ers, a defesa demonstra que não é um time que preocupa. O Saleh não cobra essas interceptações, essas coisas. É claro que se acontecer é boa, mas é um time que funciona bem sem isso. E aí parece que eles estão ansiosos querendo fazer o nome deles em uma jogada, e não pode. Você é um ótimo desenhista. Aí você vai lá e quer fazer uma pintura. Quer pintar com acrílico, quer pintar com não sei o quê. Mas, meu amigo, você foi contratado para desenhar. É isso. Então você vai... É isso. Se precisar a mais, se você puder entregar um pouquinho a mais, top. Se não, faz o básico. Falando na lata, se limite à sua insignificância. Cara, você tá ali, ó. Você tá ali para defender, para não deixar o cara receber a bola, tá? Só isso. É isso. Assim, a gente tem algumas notícias boas para defesa, né? Que a gente tem a volta de 4 jogadores. A gente não teve o Jordan Elliott jogando essa porque ele sentiu se no machucou no aquecimento. É uma... Mano, você sabe que se ele não tivesse de vermelho e dourado, ele tinha jogado, né? É só isso que eu acho que sei lá, velho. O peso espiritual desse uniforme é diferenciado. A gente tem 2 linebackers voltando, tanto o Betum quanto o Nick Martin vão voltar nessa semana, então assim, a gente tende a ter um ganho na defesa. E o Sam, com o nome difícil, o Okaionayano Nuno, ele é o que volta essa semana também. É um DE que a gente tem pra rotação ali. Okuano, né? Talvez o... Oku e o Nono. Eu não sei como que pronuncia, mas tem um No e um Nu no final. Tem o Eric Kendricks. Isso. Então, assim, a gente ganha jogadores para rotação, que, igual o Glaucio falou, o problema foi a secundária, mas a gente sabe como que o front da defesa ajuda a secundária a minimizar os... Alguém tem o número de pressão desse jogo, da nossa DL? Foram 11 pressões. Cara, eu não tenho aqui não, mas a gente consegue rapidinho. E nenhum sec. 11 pressões e nenhum sec, né? Foi pouco, foi pouco. Nenhum sec. Então, assim... Como é que é a do Titans no DVOA, Pedro? Deixa eu procurar aqui. Por favor. É algo que, assim, deixa a gente pensativo, né? Porque a gente sabe que, por mais que não seja a principal unidade do 49ers, ela vai ser fundamental, sim, nos jogos mais importantes da temporada. Porque, por exemplo, por mais que o Sam Darnold tenha caído de produção, a gente sabe que vai ser necessário a defesa, pelo menos, comparecer no jogo contra o Seattle. Com certeza. É assim, ó, é um jogo de, por exemplo, um lance. Um turnover que a defesa proporciona pra gente pode ser, tipo assim, decisivo pra a gente ganhar o jogo, sabe? É uma jogada, uma. Então, assim, a gente precisa pressionar e a nossa DL tem que funcionar melhor pra isso, né? Tem que chegar mais. Eu acho que 11 pressões contra a OL do Titans, que o Pedro tá vendo os números aqui, eu já vou adiantar que eu acho que não deve ser nada demais, me preocupa um pouco, sabe? Eu... Antes do Pedro trazer os números pra gente e a gente arrematar sobre o review, a gente teve a volta também do nosso kicker no Special Teams, né? Sim. Não era isso que a gente queria. Não ter que falar do Special Teams.
fez o que tinha que fazer, resolvido. Sky Moore subiu fazendo pra outro caramba. jogo consistente também, né, nos retornos. Exatamente. Só para falar aqui E- da OL dos Titans, tá? Eu não achei o DVOA nem EPA dela, mas eu achei o número de sacks. É simplesmente a quarta pior da liga. Só que tem um ponto aqui, tá? Que a gente não teve vantagem. Tem uma outra estatística aqui que é como se fosse, tipo assim, por EPA, a quantidade que o sec foi culpa do QB ou não. Né? Se o QB segurou demais a bola e tal, e aí o Titans tem. O quarterback do Titans é um dos que mais segura a bola, é um dos que mais sofre com sec por culpa dele. Uhum. E a gente não conseguiu nenhum. Pois é. Então, assim, me preocupa um pouco, sabe, nesse quesito. Porque a gente vai enfrentar potencialmente aí, né, vamos no mundo de si, o ataque do Rams, cara. Que é absurdo. Então, Se a gente- do Rams não, né? tipo assim, eu tô lá na frente, André. Eu tô lá na frente. Calma aí, pô, Sabe? vamos chegar lá primeiro. Eu tô lá na O frente. que eu gostaria de falar, assim, é só para como a gente não tem dado o específico da OL deles, a gente tem do ataque. O ataque é o 31º da liga. Isso já É muito mostra ruim, assim, é um muito panorama ruim. do que é Sim. o Muito time, né? ruim. E foi preocupante, eu fiquei preocupado por isso. Mas, é isso. Quando a gente for pegar o Rams, o que vai acontecer, Glaucio? O Rams, tá? Deixa eu Vamos trazer aqui ganhar, pra pô. você. O Titans tem a quarta pior OL. Vou tomar. O Titans tem a quarta pior OL. A segunda melhor é do Seahawks e a terceira melhor é dos Rams, tá? Então, assim, infelizmente é um pesadelo a nossa divisão, justamente no ano que a gente tá chegando, mas tá mancando, né? Sensibilizado com perdas. Cara, quando o Matheus falou assim, a gente vai ter volta de 4 jogadores ali, eu quase falei assim, algum tem sobrenome Warner ou Boza? Senão nem vale a pena falar nada. Nem interessa. Não agrega a esse time. Que é Cara, e maldade, assim, cara. e pra não deixar de elogiar, velho, o trabalho da nossa comissão técnica esse ano, pra mim, tipo, conseguiu 10 vitórias, que é uma marca assim, relevante na NFL, com 99% de chance de playoffs. Chance real de ganhar a divisão ainda e ser até seed 1, tipo assim, é de bater palma, cara. O Shanahan e o Salah estão fazendo assim, chover sem chuva, porque é peça faltando em todos os setores do campo, e o complementary football, né, que é aquele tipo do time se completar nas 3 fases do campo e tal, tem acontecido assim de forma extraordinária. A gente ficou isso aqui da Seed 5 já nessa semana, né? O Seahawks conseguiu ganhar o jogo ali na finaleira, né? Então, Special Teams de Elite, né? Eles têm. E o Lions, assim, deu um gostinho, né? De talvez, quase deu ali, mas não foi. Mas aqui temporada do Stafford, que assim, impressionante o que ele e o Nakua estão jogando, né? Assim, é coisa de louco. É muito aí azar. fica uma coisa, Matheus. Eles perderam o Adams essa semana, né? Perderam. É verdade. Eu não sei quanto tempo aí a possibilidade dele ficar fora, mas parece que não é grave, é só um hamstring. Eles têm um jogo quinta-feira. Né? Tem um jogo quinta-feira contra o Seahawks, né? Que é um jogo pra gente extremamente importante, que se o Seahawks ganha e a gente ganha, a gente pode ser seed 1 já na segunda-feira. Então... A parte legal é que a gente não vai torcer pra ninguém se machucar, mas a gente sabe que quinta-feira machuca as pessoas, infelizmente. Não, é o famoso torcer pro meteoro, é isso. Eu acho, assim, né, falando do Rams e do Seattle, eles estão nesse jogo aí na quinta-feira. Esse jogo eu acho que é o jogo mais interessante pra gente, tirando os nossos próprios jogos, porque se o Seattle ganha, como o Glaucio falou, a Seed 1 tá na nossa mão, no sentido de só depende da gente. Se eles perdem, a Seed 5 também tá bem encaminhada, né? Pois é. Mas então, assim, Seattle ganhando lá, a gente fazendo o dever de casa, a gente pode até, inclusive, se eu não me engano, a gente pode, inclusive, perder mais um jogo. Se Seattle perde e a gente ganhar de Seattle no último jogo da temporada, que a gente fica com a Seed 1. Então, assim... eu não sei se
daí com o Rams, eu não sei Se os Rams perdem, né? Acho que a gente. Porque o Rams vai perder, então eles vão ficar com uma vitória. Vai depender eu do acho que a gente não pode, acho que não. Mas esse jogo aí pro Seattle ganhar fica na nossa mão a decisão. E assim, probabilidade, né? O Rams nesse jogo aí ele já se classificou para os playoffs, então eles já estão nos playoffs agora, eles e o Broncos do outro lado. O Eagles tem mais de 99% de chance de classificar, Seattle também. A gente tem 98% de chance de classificar também, então praticamente só um milagre. Só ganhar mais um jogo, né? Só ganhar mais um jogo. E o resto aí, a disputa tá entre Bears e Packers pela divisão e pela seed deles. O Lions tem uma chancezinha ainda, mas muito difícil. E o Panthers ainda disputa a divisão com o Buccaneers. Então, assim, a chance que eles... A briga de faca no escuro ali. Pelo amor de Deus, ô divisãozinha. Cara, Por isso mas eu gostaria de mais uma vez, né? então, elogiar os nossos coaches, né? Porque olhando o que foi o jogo contra os... Eu lembrei por conta do jogo dos Buccaneers, onde a gente perdeu o Warner, a gente perdeu Bolsa, a gente estava, tipo assim, naquela terra arrasada, pós-derrota, o time conseguiu estar em uma temporada 10-4 brigando pela seed 1. Aliás, sem quarterback titular também, que é importante ressaltar, né? Então, assim, é muito mérito desse time, velho. Esse time, assim, por mais que não esteja dando aquele gosto de ver defensivamente e tudo, ainda tem muito mérito na campanha que eles estão fazendo. Antes da gente passar pro preview do próximo jogo, eu queria só levantar um pontinho aqui. Cogitou-se, né, saiu um papinho nas redes sociais aí, sobre a insatisfação de Joe Burrow, né? E algumas fanbases aí comentaram sobre o fato de uma possível trade e tal. E até a fanbase do 49ers falou sobre. Eu vou dar minha opinião aqui agora já, sabe? Burrow é um dos poucos QB, eu acho que 3 ou 4 no máximo que eu nomeio, que eu seria capaz de cometer o sacrilégio de trocar o Purdy. Dê a ordem, John Lynch, dê a ordem. Sabe? Cara, eu vou roubar uma frase do meu irmão aqui, que é a seguinte: o que Joe Burrow fez que Brock Purdy não fez? E fico aí com a minha resposta. Eu acho assim, né? Talvez eu tava até preocupado, porque se eles, né, o Bengals ouvindo isso aí, se eles não iam mandar o Joe Burrow e o Chase pelo Purdy, né? Mas a brincadeira. Não podia mandar o Hutchinson também no pacote, mas, que aí eu aceitava. Falando sério, assim, pro Lynch e pro Shanahan se livrar do Brock Purdy, né, crescendo aí na temporada, eles têm que estar muito seguros que eles não vão ser demitidos, porque assim, cara, o Joe Burrow, pra mim, ele vamos falar assim, tirando o Mahomes, é o melhor, é o quarterback com mais potencial na liga. Só que o tanto que esse cara tá machucando, e você vê que ele chegou, tá? Falando de DVOA aqui também, o ataque do Bengals foi, tipo assim, o maior salto no DVOA que a gente teve. Porque o Joe Burrow voltou. Não, o jogo que ele... O último agora não foi tão bom, né? Mas... Foi horrível, inclusive. Mas o Bengals, ele teve um jogo aí contra os Bills que foi um tiroteio. E o Joe Burrow, com a pior defesa da liga, dando uma canseira no Josh Allen. Né? Cara, ele na mão do Shanahan, eu acho que ele ia fazer um estrago. Então, seria o Matthew Stafford na mão do Shane McVay. Aí é o ponto que eu queria chegar. E aí é o ponto que eu queria chegar. Eu falei disso aí no grupo, porque assim, tem que ter muita coragem para fazer isso, porque você vai estar se livrando do Purdy, indo para os playoffs, classificado com antecedência, mas eu acho que vai passar um filme na cabeça do Shanahan. Porque quando o Stafford pediu uma troca, o Shanahan ficou maluco. E ele tentou ir. Só que, coincidentemente, por alguma obra de alguém aí, não sei, algum ser cósmico, o McVay estava no mesmo hotel que o Stafford de férias. E ele já foi pro quarto do cara e falou assim, você vai pro meu time. Só que assim, e eu vou trazer mais uma coisa. Uma vez o John Lynch ligou, antes da troca pelo Garoppolo, ele ligou pro Bill Belichick e perguntou: o que você quer pelo Tom Brady? E o Belichick riu dele. Ele falou assim, mano, não tô entendendo sua risada. Então assim,
ele é meio ousado, isso eu admito. O John Lynch faz umas loucuras, mas ele tem que ter muita certeza Sim. de que vai dar 6 certo. metros de culhão, velho. Mas Eu não aí, sei ó, se vocês já viram o South Park, mas o pai do Kyle, o Randy, tem um episódio que ele fica com câncer de testículo. E o testículo dele fica gigante. É isso que tem que acontecer com o John Lynch pra ele ligar mas e trocar. olha, agora eu quero botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Teoricamente, o pessoal vem dizendo que esse poderia ser o último ano do Stafford. Tá? Ainda mais se ganhar o Super Bowl. Não, Deus, não faça isso. Aí o que acontece? Não faça isso. Burrow parando no Rams, velho. Não. E olha, não é de duvidar, sabe por quê? Porque o McAvey, como o Pedro falou do Lynch, o McAvey é maluco. Eles são o tipo de franquia que eles não se importam em gastar pique de draft pra trazer os caras que eles querem. A gente também não, mas a gente traz o Trey Lance. E olha, sabe o que é o pior, Matheus? Eles têm 2 primeiras rodadas esse ano. Não, Glaucio, não vamos jogar isso pro universo. Não, mas aqui, eu também tinha isso, eu já tinha pensado nisso, tá? O Snead, que é o GM dos Rams, ele mostra que ele não tá de brincadeira, não. Ele faz um trabalho muito bom. A gente falou do De Costa lá, do Rams e do Ravens, e o do Eagles é o Roy Roseman, não é isso? Que a gente falou recentemente, são os 2 melhores GMs da liga, mas aqui, o Rams, se ganha Super Bowl esse ano, é papo do Snead passar essa competição aí. É um cara que fez várias trocas malucas e fez um rebuild aí que ninguém nem sentiu, nem viu. O Rams ficou um ano aí. O ano que o Rams ficou fora dos playoffs, ficou lá com o Puka na cua, como tipo assim, uai, que isso? O draft dos caras foi isso tudo? Foi um time que a gente debochou vários anos aí, tipo, os caras têm 4 piques no draft, os caras têm 3 piques no draft, mas cadê essas piques fazendo falta agora? Não estão fazendo. A defesa dos caras é nova, o ataque dos caras foi renovado, né? As 2 peças mais velhas ali é o Adams e o Stafford. Você tira o Stafford e bota o Burrow, é papo dia, tipo assim, dinastia. Cara, e sabe o que é a maior loucura do mundo? A gente tá falando de uma defesa nova, renovada, boa, e que perdeu o melhor jogador de defesa da liga poucos anos atrás. Um tal de Aaron Donald. É loucura, cara. É maluco. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque pode ser do céu ao inferno aí, tá? A gente tem que torcer pra eles ligarem pro Goff e voltar. É isso. Gente, voltando agora então, né, pro nosso debate mais rotineiro, eu queria fazer o preview do jogo dos Colts, cara. Ver o que vocês acham, tipo, das possíveis desdobramentos desse jogo, o que esperar do jogo, é vitória ou não é vitória dos 49ers. A gente sabe que a gente joga sem alguns jogadores e os Colts recuperam alguns jogadores, embora nenhum dos jogadores que eles recuperem seja na posição de quarterback, e pelo que a gente viu semana passada, né? O senhor Philip Rivers, ele não é um quarterback aposentado em atividade. Ele é um quarterback aposentado. Porque ele não está em atividade não, cara. Me diz aí, Pedro, o que você acha? Cara, eu acho que esse jogo ele vai ser um pouco parecido com o do Seattle, tá? Um jogo bem pegado, assim, mas eu acho que por causa da nossa defesa vai ser um jogo de mais pontos. E eu acho também que vai chegar uma hora igual que o Rivers, né, o ataque não vai aguentar. Não só o Rivers, né, porque o ataque do Colts é basicamente Jonathan Taylor e o running back cansa. Então já dando assim o meu placar da rodada também, né? Eu acho que vai ser uma vitória do 49ers. Vai ser um jogo pegado até chegar no final que a gente deve dar uma disparada. Eu falaria que esse jogo aí vai ficar talvez um 30-23. E você, André? Eles recuperam 2 jogadores muito relevantes, né? Sauce Gardner e o saudoso DeForest Buckner. Dói até hoje essa troca aí.
O que você acha? O que você está esperando para esse jogo? Traz para a gente, você costuma trazer para a gente, né, a EPA dos times. Então, eu acho que é um jogo muito mais difícil do que os desafios que o 49ers já era esperado, né? Mas vai ser um jogo muito mais difícil, uma sequência pesadíssima aí, muito diferente dos últimos 3, 4 jogos dos Niners. Então, assim, em termos de números, os Colts, eles, apesar de estarem meio desesperados aí na corrida pelos playoffs, até com poucas chances de entrarem, inclusive, né, o que é surpreendente, eles em algum momento chegaram a estar na seed 1 da AFC. Hoje eles são o quarto time de VOA, mesmo com um recorde não tão bom, mas é um time que tem produzido. Nas últimas 5 semanas, quando a gente vai considerar aí os dados da eficiência dos times, os 49ers, eles estão com um ataque muito bom, um ataque de elite na NFL nas últimas 5 semanas. Os 49ers é o time número 1 em EPA no jogo aéreo. Da semana 7, 5 semanas não, da semana 7 até a semana 14, semana 7 não, da semana 9 até a semana 14, né, que foi essa última. Foi 14? Foi 14, né? 15. Não, desculpa, até 15, né? 15, é. Isso. Da semana 9 até a semana 15, os 49ers têm mostrado muito no seu ataque, mas a defesa dos 49ers é uma defesa que ainda tem problemas, né? Não é uma defesa boa. Fazendo aqui aquele matchup, os 49ers têm então o segundo melhor ataque da liga em EPA por jogada e vão enfrentar a 15ª defesa. Então, a defesa mediana. A defesa dos Rams, por outro lado, é a terceira melhor nesse intervalo contra o jogo corrido. Que é um problema, né? O jogo corrido dos 49ers está complicado, mas eles são a 19ª no jogo contra o passe. No entanto, eles vão ter o retorno do Sauce Gardner, que foi uma troca que eles fizeram durante a temporada, um dos melhores cornerbacks da NFL. Que essa semana vai ficar tudo bem, porque os 49ers não tem um wide receiver 1, então... Eu ia falar isso, André. Nós vamos bugar a mente do Sauce Gardner, porque ele não tem quem marcar. Qualquer um que ele colocar lá, vai ser só mais um cornerback. Mas tem o Defoe, né? Que tem um retorno e é perigoso. Por outro lado, o ataque dos Colts não está inspirando muita coisa, não. Já foi um ataque muito produtivo, especialmente naquelas semanas que o Daniel Jones estava muito bem, mas isso aí já é um passado quase distante da NFL. E a gente vai enfrentar aí o Philip Rivers. Eu confesso que eu não vi o jogo contra Seattle, não vi nada assim, além de algum ou outro highlight. Mas não me pareceu assim uma performance. Tudo bem, uma performance meio surpreendente para um cara que há 2 semanas estava treinando molecada no high school e está jogando na NFL, né? Por outro lado, é um jogo difícil, cara. É um jogo muito difícil. Eu acho que os 49ers não pode ir com margem de erro muito grande para essa partida, não. Acabou a fase tranquila do schedule e agora é bola para frente, né? Já pegando o gancho aí do que o Pedro colocou, eu acho que vai ser uma partida muito disputada. Aposto em placar alto, inclusive, e acho que o 49ers vence, porque o Purdy está jogando muito bem, mas não é uma partida que eu ficaria surpreso se o 49ers perder, se não, tá? Mas vou apostar na vitória, acho que a gente ganha aí. Meu palpite é 31-27. Ô Glaucio, só para trazer, antes de você trazer a sua opinião, eu vou te falar os dados do Philip Rivers. Ele teve 27 tentativas de passe, com 18 completados, 120 jardas, um touchdown, um sec e uma interceptação super melancólica no último lance do jogo, que era assim, ele conseguiu umas 15 jardas, o kicker deles entrarem, chutar e talvez a vitória. Então assim, para mim, primeiro ponto, colocar a bola do jogo na mão do Philip Rivers. Essa é a ideia da nossa defesa nesse momento. Tem que tirar o Jonathan Taylor do jogo. Tá? Lota o box, porque o cara é muito bom. E a gente viu que a gente sofreu com o Tony Pollard. Né? Então, assim,
A gente tem o retorno do Betune, né, possivelmente, aí, talvez o Kendricks jogue, não sei como é que vai ser. A gente precisa melhorar essa questão do jogo corrido. E jogar a bola na mão do Rivers. Cara, é isso, não tem muito segredo. Deixa o cara lançar. 120 jardas, sabe? Um TD, beleza, mas não é um jogo nada demais. E o cara tá fora de forma, tá enferrujado, bola na mão dele e força ele jogar. Deixa ele lançar, entendeu? E botar pressão. A nossa DL precisa pressionar, né? E assim, nosso ataque tem que fazer o simples. Jogar simples, bota a bola na mão do Purdy, já que o nosso jogo corrido não tá funcionando, e reza, né? Assim, eu acho que a gente pode ser um jogo para se ganhar com special teams, tá? Eu acho que vai fazer diferença. E eu chuto o placar ali 23-17. Vai ser um jogo apertado. Eu tenho, assim, não saudades, tá? Eu tenho péssimas recordações quando eu vejo o Purdy jogando. Eu me lembro de um jogador que fazia uns scrambles que me dava pesadelo, um tal de Russell Wilson. O que ele tá alongando as jogadas e ganhando o jogo pro 49ers é brincadeira. Então, para mim, realmente, a chave do jogo é confia no ataque, deixa o Philip Rivers se virar, e enche o box de linebacker e deixa o Philip Rivers lançar essa bola e, se Deus quiser e der tudo certo, a gente não vai ter 2 drops de interceptação que vão ser dadas, né? Para mim é um jogo apertado também. Eu acho que assim, coisa de 27 a 20, é uma posse no máximo, e a gente ganha, cara, porque o time que tá sonhando com a Seed 1, time que tá sonhando para playoffs, jogar contra um time sem quarterback titular é obrigação de vitória. Só pra gente pontuar esse jogo, deixa eu pegar aqui o dado certinho. O jogo é na segunda-feira, né? No dia 22/12, às 10h15, né? Horário aqui de Brasília. O jogo é prime time, né? Então, o jogo vai ser lá no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. Então, é o último jogo do 49ers fora de casa, né? Então, mas a gente sabe que a nossa Se torcida Deus quiser, porque os playoffs vão ser Seed 1. Se a gente sabe que a nossa torcida viaja muito, né? Uma das fanbases que mais viajam aí na NFL. Então acho que a gente vai ter um número bom de torcedores lá e esperamos que dê tudo certo, né? Eu digo o último jogo fora de casa porque, inclusive, o Super Bowl é no Levi's. Então, assim, daqui pra frente, então, todos os jogos em casa. Que a gente já tá zicando já até os Eu queria ter a mesma confiança que eu pareço ter enquanto eu falo. Internamente eu queria ter essa confiança. E a gente costumava trazer alguns jogos para a gente acompanhar durante a semana, né? Para o ouvinte acompanhar durante a semana. Mas essa semana foca em assistir o jogo de quinta. Gasta toda a sua energia, todos os seus secadores no jogo de quinta-feira. Se terminar empatado, mano, é o menor resultado que a gente pode ter. É isso. A gente tem que torcer pro Seahawks. O Seahawks tem que ganhar esse jogo. Pra gente ir pra última semana e o pau quebrar. Entendeu? Seahawks ganhando, vai ganhar por 1 ponto, vai. 1 ponto. Então, acaba 2-0 com um safety, acabou. Acabou o jogo. Cara, sabe o que me destrói é ter que torcer pro Sam Darnold. Eu tenho zero expectativa nesse cara. Não, mas é só torcer contra o Stafford, não torce pro Sam Darnold. Entendi. Tá, eu vou mentalizar isso. Gente, mas por hoje é isso. Foi muito bom esse bate-papo nosso. A gente vai trazer para vocês novidades. Semana que vem a gente tem um convidado muito especial. Vai ser bacana demais, então aguarde e confira. E a gente vai ter várias novidades também para vocês durante o período de playoffs. A gente vai ter também novidades durante a fase pré-draft, pós-draft. A gente tem um projeto muito bacana para vocês. Continua com a gente, compartilha e é isso. Go Niners! Sua despedida, Pedro. Valeu, galera. É isso aí. Bora, que playoffs está chegando. André? Isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês mais uma vez por nos acompanhar. E Go Niners! E aí, Glaucio? Manda um recado. Tamo junto, agradecendo todo mundo que tá ouvindo a gente. É isso. Go Niners!